sobre as nossas vidas, as nossas expectativas. Obrigado, está com álcool aqui já. Amém. As nossas expectativas é que o Senhor venha trazer direção para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a tua filha todos os domingos, todas as quartas, todos os dias. O Senhor tem direcionado as nossas vidas. Possua Denise, a sua mente, o seu coração. Que o Senhor venha falar com a sua igreja, que ela seja o seu instrumento hoje e nesse dia. Que haja a sua presença, que aquilo que o Senhor já revelou para ela e aquilo que o Senhor ainda há de revelar através das Escrituras, ela possa ter a sabedoria, o entendimento e o discernimento da sua voz. Abençoa em nome de Jesus. E amém. Será que você pode continuar a atrair o céu para a terra? A presença dele é quase que palpável aqui nesse lugar. Deus, Ele faz algumas coisas assim que a gente não entende. A gente estava adorando ao Senhor ali e eu não estava aguentando. Na hora daquele louvor que diz que então louve, simplesmente louve. E o Senhor começou a ministrar o meu coração dizendo: Denise, é o tempo de virada na igreja Vida Plena. É um tempo de virada. E o Senhor me mostrou uma chave muito grande sendo entregue na mão do pastor. Essa chave era muito pesada e algumas pessoas ajudavam ele a carregar essa chave. E muita gente vindo atrás dele. E o Senhor falava assim: é esse tempo de mudança. A chave brilhava muito, ninguém conseguia olhar para essa chave. Só o pastor, eu não sei que mistério era esse. É esse. E o Senhor dizia para mim: entrego eu hoje a chave da mudança na mão do anjo da igreja. Jesus está aqui. Eu vou te dar um tempo para adorar a Ele, porque o tempo de dançar chegou. O tempo de dançar chegou na minha vida e na sua vida, no Ministério Vida Plena. Eu não sei o que o pastor tem pedido, eu não sei o que a igreja tem clamado, mas de uma coisa eu sei: o tempo de dançar chegou. Leve, Senhor, todas as mentes cativas a Ti nessa hora. Senhor, me ajuda a pregar aqui, porque Tu sabes o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Abra suas Bíblias lá em João.
Aleluia. João 2,15. 1 João 2,15. Aleluia. Glória a Deus. Primeira João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, amam a Deus o Pai. Nada o que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aleluia. Tem coisa que o Senhor faz e fala que depois a gente precisa se recompor. Mas Deus é bom. E esses dias o Senhor tem falado comigo sobre Pedro, muito sobre o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. E a gente vai ver que Pedro, ele teve um contato com o Senhor fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, que era pescar. Com Jesus, ele teve contato com Jesus. E todo mundo sabe a história de Pedro. Quando Jesus encontra com Pedro, ele diz a Pedro, na verdade ele ainda era Simão, agora você será pescador de homens, não mais de peixe. E o seu nome será Simão Pedro. E sobre essa pedra, eu edifico. E aí Pedro começou com Jesus, viu o que Jesus fazia, andou sobre muita coisa junto com Jesus. E isso é muito interessante. Eu li um estudo dizendo que Pedro, eu não sei se é bom isso para mim, ele sanguíneo, e o sanguíneo é estourado, depois ele pensa, depois ele volta. Pelo menos eu sou assim. Se você não é, volte a ser, seja assim, se arrependa. E Pedro, ele tinha umas explosões assim. Jesus, ele ensinava muito. Ele fez uma aliança com Pedro. Jesus separou Pedro. Jesus chamou Pedro. E Jesus falou para Pedro, depois quando ele corre toda a história de Pedro. Jesus alertou Pedro. Chegou para começou a dizer com ele. Pedro quis ser o cara, por estar andando muito com Jesus. Não, Jesus, eu estarei sempre contigo. Não vou te deixar. Sabe aquela história do tamo junto? E na hora que o calo aperta, o tamo junto não existe mais. Assim foi com Pedro. E Jesus alertou ele. Jesus, esquece disso. Hoje ainda, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E o Senhor falou muito comigo dentro dessa passagem, embora desde que eu nasci, desde que eu nasci, muitos pregam essa palavra. Muitos pregam dentro dessa palavra. Pedro teve alguns altos e baixos. E é interessante que em nenhum momento a gente vê, nós vemos Jesus excluir Pedro, porque havia uma aliança. A palavra de Deus para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Ele fez uma aliança com Pedro e já sabia como que Pedro seria ou faria. João vem dizer que Pedro promete, lá no livro de João, vem dizer que Pedro promete sempre
Aí Lucas vai relatar e diz que ele seguiu Jesus, quando Jesus estava indo para a crucificação, seguiu Jesus de longe. Olha que contraste, eu vou estar sempre com você, e quando Jesus está indo, ele segue Jesus de longe. Mateus fala que Lucas sobre as águas, e o medo faz com que ele afunde, ainda que Jesus estivesse ali. Lucas ainda vai dizer que ele não abandonar Jesus. E aí, alguns capítulos para frente, 3 vezes ele nega Jesus. E nos evangelhos, todos eles vão relatar essa passagem de Pedro negando Jesus. Mas eu gostei muito da passagem lá de Lucas, que fala assim que quando ele nega Jesus pela 3ª vez, Jesus vira o rosto para ele. Mas não vira o rosto dele, vira o rosto para ele, para olhar ele, para ver ele. A ficha de Pedro cai. O que eu fiz? E amargamente. E aí sim, Lucas vem dizer que quando ele chora amargamente, Jesus olha para ele. Tem uns que dizem que Jesus olha num olhar de acusação. Mas não havia em Jesus acusação. Não há em Jesus, não existe acusação em Jesus. Não tem. Ele é o amor. Então não existe olhar de acusação em Jesus. Eu creio que quando Jesus olha para Pedro naquela hora, ele lembra da aliança. Mas o tormento de negar Jesus é tanto que Pedro não se lembra. E Jesus olha para ele com aquele olhar: Pedro, ainda vamos nos ver. Ainda vamos nos acertar, não precisa disso. A minha aliança é inquebrável com você. Eu sei que você, sem perceber, deixou se levar. Aquele olhar dizia para Pedro: Pedro, não se preocupe, não se afaste da cruz. É a cruz que te liga a mim, Pedro. Mas o peso da culpa era muita sobre Pedro, e ele chora amargamente. Queridos, somos a noiva de Cristo. Esse tempo de pandemia veio mostrar quem é e quem não é. Mas não para nos acusar, para mostrar que somos falhos tanto quanto os homens que viveram na Bíblia. Dizemos sempre: estamos contigo, Jesus. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. E num tempo de pandemia desse, se eu te perguntar quanto tempo você passou com Cristo, nem me responda. O Senhor, Ele começou a ministrar o meu coração: Denise, a minha noiva se enfraqueceu nesse tempo de pandemia, porque ao invés de olhar para mim, ficou preocupado com notícias. Ficou preocupado e me colocando como se eu fosse eles. Como se o meu poder fosse limitado a um vírus. Como se minha graça não bastasse no meio dessa turbulência. A noiva se enfraqueceu. E eu me incluí nisso. Eu falei: Jesus, me perdoa. Aquele olhar de Jesus para Pedro foi aquilo que eu senti naquela hora. Mas eu também consegui ouvir a voz de Cristo dizendo: Denise, ainda dá tempo. Não desista. Por causa desse tempo, não desista. Nesse período de pandemia, muitas pessoas passaram fome. Têm passado fome. Nesse período de pandemia, relacionamentos estão quebrados. Nesse período de pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos. Nesse período de pandemia, as notícias são: não vai ter, vai acabar, já se acabou, está aumentando. Querido, nós
gostamos de crucificar Pedro junto com Cristo. Nossa, Pedro, um discípulo de Jesus, teve coragem de negar Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós negamos a Jesus como noiva? A Bíblia diz assim que trazei todas as ofertas e dízimos à casa do tesouro. E depois disso fazei prova de mim, e se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês tamanha bênção, que não tenha nem como carregar. Mas a primeira coisa que fazemos é o quê? Trair Jesus como noiva. Adoramos ao Deus do dinheiro, ao Deus Mamon. Isso é papo de pastor. E eu vou te dar um conselho: manda quem pode, obedece quem tem juízo. 10% só é o ensinamento. E ainda assim, como filhos birrentos, queremos negociar. Negou Jesus a primeira vez. A ordem é 10%. Deus não precisa do seu dinheiro e nunca vai precisar, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. À medida que Ele quiser me dar, Ele me dá. Quando Ele não quiser me dar, Ele não me dá mais. E quando Ele quiser trazer com maior abastança, Ele traz. A casa é dele, e se Ele sustenta a minha casa, a dele Ele vai sustentar, sem o seu dinheiro. Mas a saúde é Ele quem te dá, para você trabalhar. Negamos Jesus quando a ordem dele vem: ame a Deus, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ame. E tudo que fazemos é o que? Nessa pandemia, a ordem da pandemia foi o que? Afasta um do outro. Mas a ordem de Cristo é: amem uns aos outros. Negamos a Jesus mais uma vez. Quantas ligações você deu para o seu irmão? Quanto vem aqui, chega aqui perto de mim, ainda que não possa, mas ouve a minha voz. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Arrumamos desculpas para negar Jesus. Pedro andou com Jesus. Nós temos Ele dentro de nós. E ainda assim o negamos. Nós estamos prontos a medir as pessoas, mas nós não estamos prontos a sermos medidos, a sermos ensinados. E a Bíblia vem que a medida que você medir será medido também. Medimos Jesus da mesma forma que fazemos. Se você der mancada comigo, eu dou mancada com você. Quando a ordem é: bateu numa face e vira outra. Você entende como é diferente? Você entende como com Cristo sempre tem uma solução? O Senhor, Ele começou a ministrar essa palavra ao meu coração, e Ele dizia: Denise, a minha noiva se acostumou a ir na minha casa. Vão à minha casa só por causa de um protocolo, mas não vão na intenção de se unir, de se congregar e de me adorar, de fazer a minha vontade. Escute uma coisa. Eu estava vendo um vídeo com as crianças lá na minha casa. Na verdade, eu nem estava vendo. A TV estava ligada, mas passou uma cena que me chamou muita atenção. Quem tem, eu acho que é Disney Channel, acho que é assim que fala. Eu não sei se é isso. Eu sei que é um canal que passa sobre a vida dos animais. E passou... Discovery. Sei de onde que eu tirei esse. Mas enfim. E estava passando uma cena de uma turma... Não é turma, é do meu jeito de falar. Uma turma de búfalo. Era muito búfalo. E chegou uma onça. Ela estava com muita fome. A partir dessa cena começou a me chamar a atenção.
Porque a onça, ela começou a rodear aquele grupo assim. Ela começou a rodear. Um daqueles búfalos correu. Foi a deixa. Ela correu muito atrás daquele bicho. Muito, muito, muito. E eu fiquei olhando aquilo, as crianças parou, olhou aquilo e ficou, mãe, eles vão pegar. Eu falei, vai, ele tem que voltar para o grupo lá, porque junto, sabe, nós dizemos muito isso, juntos somos mais fortes. Mas a primeira barreira que tem, não gosto de fulano, não pego no ciclano, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí ela correu muito e eu pude explicar para o Pedro. Ele é o menorzinho, então eu falei para ele, filho, é assim que o diabo faz. O diabo, ele espera um tempo. Ele espera, ele é paciente. Ele espera um tempo, meu irmão, entenda uma coisa, o diabo, eu ouvi isso na mensagem que nós fomos numa igreja sábado, e é real. Ele não está ligando para quem está lá fora, porque quem está lá fora, ele acha que é dele. Porque à medida também que aquele que está lá fora erguer as mãos e dizer, Senhor, eu quero você, tudo aquilo cai por terra. Ele está preocupado comigo e com você, enfraquecer você dentro da igreja. Ele não está esquentando cabeça com nada lá. E quando você ficar só, é aí que ele vem. Mas aquele bichinho, você quer saber o final? Ele conseguiu chegar perto do grupo que estava com ele. E sabe o que eu achei interessante? Quando ele chegou perto, aquele grupo entendeu que tinha alguém correndo atrás daquele pequenininho. Eles todos se colocaram em posição de guerra, assim, eles já são grandão, búfalo. Ele ficou assim, aquela onça, sei lá que bicho é aquele. Ele estava tão feroz em cima do bichinho correndo, que quando viu aquele grupo assim, abaixou a guarda. Se afastou, foi procurar outra coisa. É assim que o inimigo faz. Ele vem com muita fúria na minha vida e na sua vida. Se estamos em grupo, nos colocamos de pé. Um sustenta o outro. É como uma corrente. Alguém engancha o braço aqui, que engancha ali, que engancha lá. Mas se estamos afastados, somos presa fácil. E basta uma coisa para você se afastar. É começar a criticar o que tem dentro da igreja. Não estou dizendo que a igreja tem que ser perfeita, mas caminhamos para um aperfeiçoamento. Começou as coisas com Pedro. Quando ele começa a se sentar, a Bíblia diz assim que os guardas estavam se esquentando, se aquecendo em uma fogueira, e Pedro estava junto com eles. Pensa o que Pedro estava ouvindo. A queda de Pedro começou aí. Meu irmão, assim como o Senhor, como Jesus disse para Pedro, olha, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes você me negará. O Senhor, Ele nos deixa um alerta na Bíblia. Sabemos que Cristo vai voltar. Sabemos que Ele está às portas. E sabemos que há sinais. E Ele deixou sinais e Ele explicou os sinais. Ele falou assim, olha, quando vocês virem que o amor de muitos vai se esfriar, é 2 sinais que eu estou voltando. E quando Jesus ministra isso ao meu coração, Ele disse assim, Denise, eu deixei na minha palavra que o amor de muitos, mas o seu nome não está ali. Você pode lutar para que isso não aconteça com você. Sabe que se Pedro lutasse contra aquilo que o Senhor falou, não que não ia acontecer, Jesus já sabia, mas ele poderia lutar fazendo coisas ao contrário. Talvez a dor seria menor, mas ele deixou se levar. Nós nos deixamos nos levar. Está escrito na Bíblia que o amor de muitos vai se esfriar, o meu também não. Não, querido, o seu amor pode fluir sempre, porque a graça do Senhor o acompanha. Quem tem graça tem Cristo. E quem tem Cristo produz amor. A Bíblia diz assim que aquele que crê em mim, do seu interior, vai fluir rios de água viva.
Na versão da minha Bíblia está: do seu ventre vai fluir rios de água viva. Eu não sei o que você passa para frente, mas é mentira de Satanás em dizer: você dá aquilo que você teve. Você teve aquilo, mas hoje você tem Cristo. E Cristo te preenche. E do seu interior precisa fluir rios de água viva. E sabe o que eu acho interessante? A aliança que Jesus fez com Pedro. Quando ele ressuscita, as mulheres vão lá visitar o túmulo. Ele não está mais lá. Mas o anjo mandou um recado. Falou assim para as mulheres: ei, avisa Pedro e os discípulos que ele não está mais aqui. Jesus não esqueceu de Pedro. Ainda que havia se cumprido aquilo que Jesus tinha falado: você vai me negar. Mas a aliança é inquebrável. Com amor eterno eu te amei. E com muita bondade eu te atraí. E aí Jesus encontra Pedro aonde? Na velha vida. Pescando novamente. E a ordem era o quê? Não vai mais pescar, você vai ser pescador de homens. Nós nos cansamos de esperar a promessa. E voltamos a fazer aquilo que praticávamos antes. A ordem era uma só: não vai mais pescar peixe. Vai ser um grande líder da multidão. Eu não sei, meu irmão, o que o Senhor te prometeu. Mas a maior promessa que podemos ter é a vida eterna. E eu não sei se você já abriu mão dessa vida eterna por não conseguir fazer as coisas que você acha que tem que fazer. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós não fazemos por achar. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu penso em fazer, Senhor, limpa o meu pensamento e coloca o teu. E a Bíblia vai dizer que quando eles não reconheceram Jesus. Olha que coisa. Andou com Jesus o tempo todo, mas não reconheceram. Quando reconheceu, a Bíblia vai dizer que Pedro logo coloca as vestes. Ele ficou com vergonha. E eu acredito, não está na Bíblia isso. E eu acredito que naquela hora que Pedro entende que é Jesus, tudo vem na mente dele. Nossa, se a Ele está todo o poder, é hoje que eu vou ser fulminado. Ele não estava nem lembrando do olhar de Jesus para ele. Um olhar de misericórdia. Eu neguei Jesus. Eu cortei a orelha do soldado quando era para eu ficar quietinho. Eu fiz coisa que não era para fazer. Jesus está ali, Jesus está ali. Com seu grandioso amor. Jesus nos guarda na praia, na beira do rio, com tudo posto, com tudo colocado, e com uma voz doce e suave chama: vem comer comigo, já sente aqui à mesa comigo. Eu acredito que Pedro ainda ficou constrangido. Que amor é esse? O amor de Jesus nos constrange, meu irmão. Não fazemos o que é para fazer, sabemos o que é para fazer, viramos as costas para Ele, não temos tempo com Ele. Ele poderia muito bem virar as costas para nós. Eu não sei você, mas por muitas das vezes eu agradeço a Deus. Eu falo: Deus, se Tu me permitisse, eu vou ser sincero aqui com vocês, não se escandalize. Eu duvido que vocês nunca pensaram isso. Senhor, se Tu me desse o poder de ter o Teu poder, meio período do dia eu rebentava com todo mundo que não queria você. Eu já falei isso. Porque Deus é tão bom, é tão gostoso servir.
como tem pessoas que ainda viram as costas para ele. E quando essa pessoa que virou as costas quer ele, ele o abraça. Ele chama e ainda fala: se assente aqui comigo. Vem comer comigo. Antes ainda tinha operado o milagre. Eles não tinham pescado nada. E o Senhor, Jesus mandou: muda de lado. Ainda assim, Jesus ainda fez milagre. Eu acredito que Pedro ficou desconcertado. Ele não falou nada. Chegou perto de Jesus e ficava ali. Mas Jesus fez uma aliança com ele. Quando Pedro negou Jesus a primeira vez, eu creio que ele foi desligado do Pai. Depois ele foi desligado do Filho. Depois ele desligou do Espírito Santo. A Trindade foi desligado do corpo. Mas ele não desligou porque Jesus quis que ele desligasse. A mente pesou. E ficou marcado isso na vida de Pedro. Onde abunda a graça, onde abunda o pecado, superabunda a graça. A glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira, meu irmão. Jesus chega para Pedro com a voz doce e suave. Eu não consigo imaginar outra voz de Jesus não sendo doce e suave. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ligou novamente ele ao Pai. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Ligou novamente ao Filho. E pela terceira vez a Bíblia vem dizer que ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ainda existiam resquícios. E a Bíblia vem dizer que Pedro fica bravo, chateado, com 3 vezes Jesus perguntar a mesma coisa. Mas ele não estava entendendo que ele estava sendo ligado ao corpo novamente. Ele não estava entendendo que aquilo que pesava para ele lá no passado, o Senhor estava apagando agora. Tu me amas, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Foi ligado ao Espírito Santo e religado ao corpo de Cristo. Jesus praticamente estava falando para ele: venha para a cruz novamente. Ainda tem lugar para você, eu te separei. Eu disse uma vez que tu és pedra. E sobre essa pedra eu edifico a minha casa. E nada muda. Meu irmão, o preço que Jesus pagou por mim e por você, preço muito alto, para que uma coisinha assim te desligue dele. Faça que ele te desligue. Faça que ele se desista de você. A Bíblia diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nem alturas e nem profundidade, ou qualquer outra coisa, pode me afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Aleluias! Oh, aleluias! 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 Não há nada que você faça que ele esqueça de você. A noiva está fraca, mas hoje é um encontro com Jesus e ele pergunta para você: tu me amas? Será que você consegue ouvir ele te perguntar pela segunda vez: tu me amas? Ei, será que você consegue ouvir pela terceira vez: tu me amas? Então seja ligado ao corpo. Bem-vindo de volta ao reino. E eu quero te dizer uma coisa: Satanás, saia da frente. O povo de Deus se coloca de pé nessa hora e vai passar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu irmão, há um tempo novo. Havia um tempo novo para Pedro.
Depois que ele foi ligado ao corpo, a primeira mensagem que ele pregou, só 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. A noiva de Cristo está machucada. A noiva de Cristo está com medo. E ele diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Hoje nós adoramos, hoje já aqui, que nós somos livres do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Foi postado um vídeo, meu irmão, a coisa é séria. A coisa é muito séria. Jesus está voltando. O mundo aguarda a manifestação daqueles que são filhos. Foi postado um vídeo no grupo da igreja, onde há uma placa dizendo para que seja fechada as igrejas, que o país se torne laico. Enquanto isso, a igreja se coloca dentro da sua casa, machucada e ferida. Mas hoje o Senhor nos encontrou. E hoje o Senhor coloca a igreja estéril, vida plena. Coloca de pé novamente. Eu vou adorar o Senhor com louvor aqui. Se coloque de pé. Cadê Miriam? O preço foi alto por mim e por você. Não há nada nem ninguém que nos afaste. Eu sei que o Senhor está ministrando essa palavra em corações de pessoas aqui. Faz tempo. Faz muito tempo que não sabe o que é sentar no colo do pai, porque acha que o pai vai rejeitar por escolhas erradas que fez, e pensa que o Senhor deixou, e pensa que o Senhor não vai mais ouvir. É mentira de Satanás para você ficar só. O preço que foi pago por mim e por você foi de sangue. Não foi R$1, não foi 1 milhão, foi sangue. E Ele não vai te deixar assim fácil. Hoje Ele te liga ao corpo, assim como Ele ligou Pedro. Aleluias. Onde o pecado abundou, a sua graça superabundou. O preço foi de sangue, e o preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a sua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue, e o preço foi de sangue. Onde o pecado habitou, a sua graça superabundou. O preço foi de sangue, e o preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz a mim. O preço foi de sangue, o preço foi de sangue.
preço foi de sangue. O preço foi de sangue, onde a morte habitou, a sua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue, e o preço foi de sangue. Ninguém vai colocar a mão em você, porque ainda há um protocolo a seguir. Mas o Senhor, Ele quer ligar pessoas hoje ao corpo novamente. Na verdade, você nunca foi desligado. É o peso que você carregou da culpa, achou que você foi desligado. Mas hoje o Senhor está trocando o seu fardo, que é pesado, pelo dele, que é leve e suave. Mas você vai erguer a mão aí onde você está, que queira ser ligado novamente ao corpo. Ah, Denise, eu vou passar essa vergonha. Não. Quem vai passar essa vergonha é o inferno. Ele precisa entender que sobre a sua vida não vale encantamento. Ele precisa entender que sobre você há uma promessa. Foi feita uma aliança de sangue. E hoje você entendeu que nós somos a noiva. Você que está aí na sua casa, se você quer ser ligado novamente ao corpo, ajoelhe aí onde você está. Seja no banheiro, na sua sala, na cozinha. Mas receba Jesus e seja ligado ao corpo novamente. Erga sua mão daí onde você está. Você que quer ser ligado ao corpo novamente, erga sua mão aí onde você está. Jesus, o preço foi de sangue, Deus. Senhor, o preço foi de sangue. Jesus, Satanás lutou contra essas vidas, ó Deus. Senhor, Satanás fez com que eles te negassem 3 vezes ou até mais. Mas hoje eles ouvem a pergunta e te dizem: sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, liga ao corpo novamente, Jesus. Liga ao corpo novamente. Liga ao Pai, seja ligado ao Pai. Seja ligado ao Filho. Seja ligado ao Espírito Santo. Aleluia. Sobre a sua vida não vale encantamento algum. Senhor, alcança essa pessoa que está lá na casa dela. Liga ao corpo novamente. Liga ao corpo novamente. Seja cheio da glória de Deus novamente. Seja cheio do poder de Deus novamente. Aleluia. Você que ergueu as suas mãos, se estivéssemos em tempos normais, vocês viriam aqui na frente e nós o abraçaríamos. Mas entenda uma coisa: o meu abraço, ele só vai acalentar o seu corpo. O abraço do pastor, o abraço dos irmãos vai acalentar o seu corpo. Mas Jesus entende que o que você precisa não é só acalento no seu corpo, é a sua alma. De nós, há uma legião de anjos andando por esse lugar e hoje Ele te abraça. São os anjos que te abraçam hoje. Senhor, começa a fazer com que pessoas sintam o seu abraço agora aqui, Deus. Abrace pessoas aqui, Senhor. Entra na casa, Senhor. Senhor, constrói ministérios. Onde o pecado abundou, a sua graça superabundou. O preço foi de sangue. E o preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a sua vida trouxe
onde o pecado abundou, a sua graça superabundou. O preço foi de sangue, o preço foi de sangue, onde a morte habitou, a sua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue, e o preço foi de sangue. Sua mão sobre o seu ventre, sobre o seu ventre. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Coloca sua mão sobre o seu ventre. Crede nos seus profetas e prosperareis. O Senhor está aqui, e Ele começa a fluir no seu interior rios, rios. Pessoas vão começar a sentir queimar o seu ventre. Pessoas vão começar a sentir queimar o seu ventre. É o Espírito Santo de Deus dizendo: vem, ei, vem, vem, eu derramo sobre você. Eu te chamo novamente, a minha aliança não se quebrou. Começa a fluir, Senhor, rios de água viva. Rios de água viva fluirão sobre você. Rios de águas vivas fluirão sobre você. Aleluias, aleluias, oh, aleluias. Começa a fluir, Espírito Santo de Deus. Começa a fluir, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo, aqui neste lugar. Rios de águas vivas. Começa a fluir do interior da sua noiva, da sua